Olá você, como vai? Tudo bem? Salve, salve, que beleza, que bom que estamos juntos novamente. Vamos então aprender um conteúdo de matemática na área de estatística que com certeza vai ser muito legal, muito bacana. E conforme prometido, tá certo? Nós vamos trabalhar medidas separatrizes. Muito bem. Nós vimos no primeiro momento as definições do que são quartis, decis e percentis. Muito bem. E hoje nós vamos trabalhar com Excel o procedimento, os cálculos, tá certo? E a maneira de se trabalhar esses dados, essas informações. Muito bem. Num primeiro momento nós vamos trabalhar com dados brutos ou raw, percebeu? Então você vai colecionar uma série de informações, uma série de dados, você vai fazer sua pesquisa de campo, muito bem, e vai nomear esses dados, como estão colocados aqui, tá certo? Estão fora de ordem. E a primeira providência para você trabalhar com dados como esse é colocar eles na forma de raw. Muito bem. A partir disso nós vamos trabalhar essas informações da seguinte forma. Vamos primeiro ordenar os dados. Percebeu? Então, em primeiro lugar nós temos essa informação, em segundo lugar essa informação, em terceiro lugar esta informação, esse dado e assim por diante. Tá bom? Em primeiro momento eu vou apresentar para você uma tabela como essa, que a gente vai exatamente mostrar e ilustrar como é que você pode completar ela. Percebeu? Então aqui nós temos as medidas separatrizes, mediana, quartil 1, quartil 2, quartil 3. Você sabe muito bem o que é isso, né? A gente acabou de ver no vídeo passado. Tá bom? E nós vamos calcular através de dois métodos, né? Então eu vou apresentar no modo geral essa tabela aqui para você se situar. Muito bem. Em primeiro lugar, nós vamos calcular a posição, nós vamos determinar a posição desses quartis. Tá certo? Em seguida, vamos usar uma fórmula para determinar que quartil é esse, percebeu? E vamos usar o recurso do Excel também para fazer essa conta. Perfeito? Lembrando que nós vamos ter dois métodos, o método inclusivo e o método exclusivo. Vai haver pequenas diferenças. Muito bem, e no meu blog eu mostro como é que você pode elaborar as fórmulas para calcular Q1, Q2 e Q3, tá bom? Essas fórmulas são ligeiramente diferentes, dependendo do método inclusivo ou exclusivo, você tem essas fórmulas para as posições Q1, Q2 e Q3, percebeu? Então são essas fórmulas que nós vamos usar nas nossas contas, nos nossos cálculos, tá certo? São muito interessantes, muito bacana. Dependendo do método que você usar, você vai ver pequenas diferenças no cálculo de Q1 e Q3. Tá bom? Para Q2, que é a mediana, a fórmula é exatamente a mesma, tá certo? Lembrando que essas fórmulas aqui, elas determinam a posição de Q1, Q2 e Q3. Para calcular o seu valor, a gente vai mostrar como é que a gente procede, tá bom? Tanto no método inclusivo como no método exclusivo. Então, resumindo, vamos calcular a posição, vamos determinar a fórmula que nós vamos usar usando a posição que foi determinada. E em seguida nós vamos trabalhar com Excel. Tá bom? Eu sei que você vai ficar muito contente com essas informações, tá bom? E esses quadros aqui, Q1 e Q2, tá certo? É uma conta que a gente usa para calcular o valor intermediário entre uma posição e outra. Esse valor não está na tabela e a gente precisa calcular. Por isso que nós vamos usar essa conta que nós chamamos de interpolação, tá bom? A gente vai ver na prática como é que se procede esse resultado, tá bom? Vamos lá então, acompanhando aqui. Vamos trabalhar o seguinte, vamos supor que você tenha feito uma pesquisa de campo, coletou essas variáveis, esses dados. Vamos supor que sejam alturas de determinadas pessoas, de um conjunto de alunos, percebeu? Então você vai nomear a partir do 1 até n igual a 11, tá certo? Até i igual a 11, e essas alturas vão ser colocadas em ordem crescente, é o nosso rol. Muito bem. A partir daqui nós vamos trabalhar essas informações e vamos compor esse quadro, nós vamos elaborar esse quadro. Tá bom? Para começar de conversa, nós vamos calcular a posição da mediana, que é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Tá bom? Então vamos lá, vamos proceder à atividade. Muito bem. Posição da mediana é essa fórmula aqui, ó, n mais 1 sobre 2. N é o número de termos, tá certo? O número de termos são 11. Então, como é que nós procedemos? Vamos escrever o sinal de igual. Vamos abrir o parênteses.
tá certo? E vamos escrever 11 mais 1, fechamos o parêntese e vamos dividir por 2, tá certo? Esse número 6 aqui é a posição da mediana, percebeu? Essa aqui é a posição da mediana. Portanto, olha só, a mediana qual vai ser? Vai ser simplesmente o número que estiver na posição número 6, ó. Posição 6, sexta posição, ó, 175. Então, clicando, 175 é a mediana, tá certo? A mediana divide os dados 50% abaixo e 50% acima. Muito bem, muito interessante. Ok? Vamos verificar agora Q2. Como é que nós calculamos Q2? Lembrando que mediana e Q2 são exatamente iguais, têm o mesmo significado. Então, para Q2, vamos calcular também a posição. Vamos escrever igual, já que a fórmula é a mesma, vamos escrever 11 mais 1, fecha parênteses, tá certo? Dividido por 2. Como é a posição é a mesma, logicamente, vamos apenas procurar a posição número 6, novamente, igual 175. Tá bom? Muito bem, fizemos a mediana Q1 e Q2. Fizemos, olha só, método inclusivo e exclusivo, é a mesma fórmula, como você verificou aqui, tá certo? Então, portanto, o Q1 e a mediana, como são iguais, olha só como procedemos o cálculo. Percebeu? Vamos verificar com relação ao Excel. Olha só que interessante, olha só que bacana. Vamos acompanhar essa ideia para o Excel. Como é que você define a mediana para o Excel? Escreva igual. Em seguida, a função que você vai usar é essa: med, tá certo? Abre um parênteses, venha em dados, clique primeiro, depois Ctrl, Shift, seta para baixo. Percebeu? Muito bem. Agora é só fechar o parênteses. Fechando parênteses, teclando Enter. Olha a mediana que nós achamos, 175, conforme já havíamos calculado. Percebeu? Muito bem. Agora vamos usar o Excel ainda para calcular pelo método inclusivo o quartil 2, Q2. Então como é que nós fazemos? Escrevemos assim, escrevemos igual, tá certo? Escrevemos igual, escrevemos quartil. Olha só. Quartil inc, inclusivo. Abra um parênteses e pegue os dados, clicando Ctrl, Shift, setinha para baixo. Perfeito? Completando a função, digite ponto e vírgula. Como é Q2, escrevemos 2 e fechamos o parênteses. Quando você declara o Enter, 175. Então, pelo método inclusivo, 175 é Q2. Vamos ver agora para o método exclusivo. Escreva igual, escreva quartil exclusivo, certo? Fecha o parênteses, vai em dados novamente, Ctrl, Shift, seta para baixo, tá certo? Ponto e vírgula. Como é Q2, digite 2, fecha o parênteses, tecle Enter. 175. Percebeu? Olha só que interessante. Como para mediano o cálculo é simples e tranquilo. Muito bem. Fizemos para mediana, fizemos para Q2. Falta calcular Q1 e Q3. Tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular o que? Vamos calcular a posição para Q1. Então vamos habilitar a célula. Qual é a forma que calcula a posição, tá certo? Para Q1. Percebeu? Pelo método inc, inclusive, esta aqui, está aqui, ó, n mais 3 dividido por 4. Então vamos fazer exatamente isso. Vamos escrever exatamente isso. Escrevemos igual, abrimos o parênteses. N é o número de dados, 11 mais 3 dividido por 4. Fazendo a continha, nós achamos 3,5, a posição 3,5. Isso significa que, olha só, Q1 está na posição 3,5. Então está aqui, olha, está entre 3 e 4. Percebeu? Então, para determinar a posição 3 e 4, nós vamos usar o recurso da interpolação, que é uma conta que nos permite calcular esse valor. Veja bem, 3,
Percebeu? No terceiro valor nós temos 170 e no quarto valor nós temos 172. Percebeu? 3,5, que valor seria esse? Ó, seria 171. Então vamos anotar aqui 171. Tudo bem? Usando o recurso da interpolação. Percebeu? Muito bem. Agora vamos verificar o seguinte, vamos verificar se realmente esse valor da fórmula é dado por esse modelo, tá certo? Vamos fechar aqui. Percebeu? Então nós já achamos 171. Vamos anotar 171. Tranquilo? Vamos ver agora pelo método INC. Olha só, certo? Pelo método X. Vamos lá. Então vamos anotar qual é a fórmula da posição. Olha lá, n mais 1 sobre 4. Então vamos digitar igual. Vamos lá. N 11 mais 1, fecha o parênteses, dividido por 4. Quando você fizer a conta, você vai achar o valor 3, é a posição. Então Q1 nesse caso é 3, tá certo? Então, pelo método exclusivo, Q1 é igual a 3. A posição 3, vamos escrever igual e teclar Enter, tá certo? Então, muito bem. Na posição 3,5 nós temos 171 para Q1 e na posição 3 nós temos 170. Tudo bem? Beleza? Ok? Tá tranquilo? Vamos agora verificar pelas contas do Excel. Vamos ver como é que ele resolve esse probleminha pra gente. Então vamos lá. Vamos escrever igual quartil, tá certo? INC, abra um parênteses, vamos selecionar os dados, Ctrl Shift, seta para baixo, ponto e vírgula, como é Q1, vamos digitar 1 e fechar o parênteses. 171, olha só, então este valor é igual a este, tá certo? Vamos pintar com uma cor bacana aqui, vamos pintar de verde, por exemplo, tá certo? Então olha só, tanto a fórmula que nós usamos quanto o valor calculado pelo Excel são iguais, ó, tá certo? Beleza? Tranquilo? Agora vamos ver para o método exclusivo, se a gente consegue achar o valor 170, tá certo? Foi calculado manualmente, vamos ver como é que a gente calcula. Então vamos escrever igual quartil INC X, vamos abrir o parênteses, vamos selecionar os dados novamente, Ctrl Shift seta para baixo, tá certo? Ponto e vírgula, como é Q1, anote 1, fecha o parênteses. Vamos teclar o Enter, 170, olha só. Método exclusivo combateu tanto na fórmula quanto pelo Excel. Então esse valor aqui e esse aqui são iguais. Vamos destacar também. Então vamos colocar uma cor, por exemplo, laranjão. Percebeu? Então para Q1 nós acabamos de calcular tanto para o método inclusivo quanto para o método exclusivo. Olha só, tanto numa situação como na outra os valores bateram. Percebeu? Bacana, não é? Agora vamos fazer o mesmo procedimento para Q3. Olha só, vamos fazer o mesmo procedimento para Q3. Vamos calcular a posição de Q3 primeiro. Então vamos calcular da seguinte forma. Que fórmula que nós vamos usar? Q3, a fórmula está aqui, ó, o método inclusivo é essa fórmula aqui embaixo. Então vamos trabalhar com ela. Vamos escrever sinal de igual. Escrever o sinal de igual. Vamos abrir um parêntese e fazer 3 vezes 11 mais 1. 3 vezes 11 mais 1, vamos dividir esse resultado por 4. Achamos 8,5, olha só, posição 8,5. Percebeu? Método inclusivo, tá certo? 8,5. Agora vamos ver pelo método exclusivo, a posição. Vamos usar essa fórmula aqui, olha. 3n mais 3 dividido por 4. Então como é que nós vamos fazer? Vamos escrever sinal de igual e vamos fazer, abre parênteses, 3 vezes 11 mais 3, fecha parênteses, divide por 4.
Opa, só um minuto, precisamos melhorar a fórmula aqui. Vamos cancelar. Faltou o sinal de divisão aqui. Vamos colocar o sinal de divisão agora. Prontinho. Deu posição 9. Você viu? Deu posição 9. Agora vamos verificar tanto pela fórmula quanto pelo Excel como a gente calcula o valor de Q3. Método inclusivo. Como é que nós vamos fazer? Então vamos prestar atenção. Olha só. 8,5. É 8,5. Tá certo? Então está entre 8 e 9. Qual vai ser o valor do X? 180. Então já sabemos que vai ser 180 aqui. Percebeu? Tá certo? Na posição 8,5, o valor da altura vai ser 180. Tá aqui. Usando o cálculo da interpolação. Daqui a pouquinho eu vou mostrar você como é que você trabalha isso na prática. Tá certo? E na posição 9, para o método exclusivo, quem vai ser? Então vamos vir aqui na posição 9. Está aqui. Vamos clicar aqui. Teclando Enter, 182. Percebeu? Então temos dois valores, olha só. Tanto para o método inclusivo como para o método exclusivo, olha só. Tem ligeira diferença, percebeu? Vamos usar o recurso do Excel agora. Então como é que vamos calcular para Q3? Vamos fazer o seguinte, quartil, tá certo? Inc, abro parênteses, vamos os dados, Ctrl Shift seta, ponto e vírgula, como é Q3, vamos digitar 3, fechar o parênteses, tecla Enter. Olha só, 180 pelo método INC. Então este número e este número são iguais, portanto bateu as nossas contas. Percebeu? Bateu as nossas contas. Tá certo? 180 para o método INC, para o método X, para o método INC, bateu tanto numa situação quanto na outra. Agora vamos para o método exclusivo, pela fórmula, tá certo? Pelo Excel. Vamos ver se nós conseguimos achar 182. Como é que procedemos? Vamos escrever igual. Quartil X. Vamos abrir um parênteses. Tá certo? E vamos pegar o valor dos dados. Ctrl Shift seta para baixo. Escrevemos ponto e vírgula. Como é que é 3, assinalamos 3. Fechamos os parênteses. Perfeito? E vamos teclar o Enter. 182. Olha só que bacana. Então este número aqui e este número são iguais. Vamos pintar com uma cor também bacana. Vamos escolher uma outra cor aqui. Vamos escolher, vamos lá, um azul, muito bem, um azul bacana. Olha só que interessante. Tá bom? Então pronto, completamos o nosso quadro, completamos as nossas informações. Só recapitulando brevemente, calculamos mediana e Q2, que são os mesmos valores. É um cálculo mais tranquilo, percebeu? Aonde é que você precisa tomar um pouco mais de cuidado? Para Q1 e para Q3. Dependendo do método que você usar, método inclusivo ou método exclusivo, você vai obter valores ligeiramente diferentes. Olha só que interessante. Para Q1 nós temos 171 o método inclusivo ou 170 o método exclusivo. Percebeu? Para Q3 nós temos 180 pelo método inclusivo e 182 pelo método exclusivo. Percebeu? Tanto pelo recurso do cálculo da posição quanto pelo recurso do Excel, olha só como os valores são iguais. Percebeu que interessante? Percebeu que bacana? Muito bem, muito legal. Tá certo? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer só mais um exemplo desse aqui para deixar essas ideias bem fixas, essas ideias bem aprendidas, tá bom? Então vamos completar essa tabela usando exatamente o mesmo procedimento que usamos no caso anterior. Percebeu? Então nós temos uma série de dados, estão aqui, olha só que bacana, que interessante. Colocamos ele em ordem, percebeu? Qual é a primeira providência que você tem que fazer aqui? Reparar o seguinte, vamos usar o cálculo da posição, em seguida vamos usar o recurso do Excel para comparar os valores. Tá bom? Então vamos começar com a mediana. A mediana é muito simples, é tranquilo. Vamos calcular o valor da posição. Vamos calcular da seguinte forma. N agora é 12, são 12 termos mais 1. Vamos dividir
vamos dividir por 2. Olha só que interessante, posição 6,5. Percebeu? Posição 6,5. Isso aqui é a mediana. Perfeito? Muito bem. Posição 6,5. Vamos verificar no Excel, tá certo? Para ver se realmente, né, como calcula esse valor. Então nós temos o seguinte: para a mediana, vamos usar a MED. Vamos abrir um parênteses. Vamos selecionar os dados. Vamos fechar o parênteses. E vamos verificar que número que é esse que está na posição. Olha lá, 6, percebeu? Olha lá, posição 6,5 está entre 6 e 7, 6,5 aqui, olha só, o número logo é 6. Então, olhando também a análise da posição, nós achamos o valor 6. Percebeu? Vamos calcular para Q2 para ver como é que é interessante também. A posição também é dada pela mesma fórmula. Número de termos 12 mais 1 dividido por 2, 6,5, percebeu? Se a gente for olhar com cuidado, 6,5 está aqui, olha, entre 6 e 7 nós temos o valor 6, olha só, percebeu? Então é o número 6, então podemos digitar tranquilamente 6. Muito bem. Pela posição nós calculamos a mediana 6 e 6. Muito bem. Agora vamos usar o recurso do Excel, olha só. Q2. Então vamos escrever, vamos lá. Quartil Inc, inclusivo. Vamos pegar os dados, clicando Ctrl Shift Enter, ponto e vírgula, digitamos 2, porque aqui é 2, e vamos fechar parênteses. Olha só que interessante, número 6, percebeu? Então 6 é o Q2. Vamos ver pelo método exclusivo, novamente, igual quartil X. Então vamos lá, quartil X, método exclusivo, selecionamos os dados novamente, Ctrl Shift, como é Q2, assinalamos 2, fechamos o parênteses, teclamos Enter, o valor 6. Percebeu? Então não resta dúvida, tanto para mediana quanto para Q2, o valor é o mesmo, 6. 50% para cá, 50% para cá. Muito bem. Onde é que vai estar um pouco de dificuldade agora? Vamos calcular Q1 e Q3. Tá certo? Muito bem. Bom, como é que nós vamos fazer? Primeiro, vamos calcular a posição de Q1 e Q3, tanto no método inclusivo quanto no método exclusivo. Tá bom? Então vamos calcular as fórmulas. Vamos lá. Muito bem. Vamos colocar o sinal de igual. Para Q1, que fórmula que nós vamos usar? Vamos abrir o parênteses e escrever, olha, para Q1 vai ser o que? N mais 3 dividido por 4, então vai ser 12 mais 3, certo? Dividido por 4, tá certo? É um método inclusivo, então, calculando, fazendo a conta, 3,75, tá certo? Tudo bem? Muito bem. Pelo método exclusivo, vamos calcular a posição de Q1. Como é que nós vamos, que fórmula nós vamos usar? Escrevemos o sinal de igual. Vamos abrir o parênteses. O método exclusivo vai ser o que? N mais 1 dividido por 4. Então vai ser, olha só, 12 mais 1 dividido por 4. 3,25, olha só, números quebrados, tá certo? Por enquanto só calculamos a posição. Percebeu? Muito bem. Agora vamos determinar quem é Q1 nessas condições, pelo método inclusivo. Olha só, pelo método inclusivo, olha só. 3,71 estaria onde? Olha só, 3,71, olha, entre 3 e 4. Então, entre 3 e 4, 3 e 4,
certo? Vamos calcular para 3,75, verificar que número nós vamos ter. 3,75. Olha lá, 3,75, olha só. 3, olha só, 3 corresponde, olha lá, 3 corresponde a 4, vamos colocar 4 aqui. Tá certo? Muito bem. E 4, a posição 4 corresponde a 5. Corresponde a 5. Então vamos colocar o valor 5 aqui. Que valor nós temos? 4,75. Percebeu? Tá bom? Então esse valor aqui, olha só. Entre 3 e 4, olha só o valor. Pela fórmula, o valor que nós temos para Q1 é 4,75. 4,75. Certo? Esse recurso aqui nos permite calcular o valor que não está na tabela, percebeu? O valor de Q1 que não está na tabela, percebeu? 3 nós temos o valor 4, estou recapitulando, 3 nós temos o valor 4 e o 4 nós temos o valor 5. Na posição 3 temos o 4, na posição 4 temos o 5. Na posição 3,75, que é o que nós precisamos calcular, achamos 4,75. Muito bem? Muito bem. Agora vamos fazer para 3,25. Olha só, vamos calcular quem é Q1 para 3,25. Na posição 3,25. 3,25, vamos colocar aqui, olha só. 3,25, vamos aproveitar a tabela. Olha só. Na posição 3 nós temos 4. Na posição 4 nós temos o 5. Na posição 3,25 nós vamos ter aqui o valor 4,25. Então vamos colocar aqui 4,25. Percebeu? Então Q1 pelo método inclusivo é 4,75 e Q1 pelo método exclusivo é 4,25. Muito bem? Vamos verificar se o Excel obtém o mesmo resultado. Então como é que nós vamos fazer? Vamos escrever assim, escreva igual, escreva quartil, olha lá, quartil.inc, abra o parênteses, vamos pegar os dados agora. Ctrl, Shift, setinha para baixo, ponto e vírgula, como é Q1, digite 1, fecha o parênteses, tecle Enter. Olha que beleza, deu 4,75, certo? 4,75, então este valor é igual a este. Então vamos botar uma corzinha, tá certo? Concordando? As contas estão concordando, percebeu? As contas estão concordando aqui. Muito bem. Agora vamos verificar se 4,25 nós obtemos pelo recurso do Excel também. Vamos lá se a gente consegue obter esse número. Vamos lá. Então vamos escrever igual quartil, tá certo? Exclusivo. Vamos pegar os dados novamente. Ctrl, Shift, seta para baixo, ponto e vírgula, como é Q1, escrevemos 1. Vamos fechar o parênteses. Olha só que interessante, obtivemos o mesmo número, 4,25 aqui, 4,25 aqui. Vamos passar uma cor bacana, vamos escolher uma cor legal. Percebeu? Olha só, como as contas estão batendo. Tá certo? Usando o recurso da posição e usando o recurso do Excel. Muito bem, tá certo? Agora nós vamos trabalhar Q3. Vamos determinar a posição de Q3. Muito bem, como é que nós vamos fazer? Vamos buscar a fórmula correspondente a Q3. Então, como é que nós procedemos? Vamos escrever igual. E a fórmula para Q3 vai ser o seguinte, ó, o método inclusivo, percebeu? Método inclusivo. 3n mais 1 dividido por 4. Então vai ser 3 vezes quem? 12 mais 1, fecha parênteses, vamos dividir por 4. Olha só a posição, 9,25, percebeu? 9,25. Agora vamos fazer para o método exclusivo, a posição de Q3 pelo método exclusivo. Qual é a fórmula que nós vamos usar? Vamos usar essa aqui, olha só. Vamos lá. 3n mais 3 dividido por 4. Então vamos fazer 3 vezes 12 mais 3, tá certo? Vamos dividir esse resultado por 4. 9,75. Percebeu?
Então nós temos as posições aqui, olha só que interessante. Dependendo do método que você usar, Q3 está na posição 9,25 ou 9,75. Tá certo? Na posição 9,25, vamos ver que número que nós vamos obter para Q3, olha só. Então, 9,25, se você vier, está aqui entre 9 e 10. Tá certo? Olha, 9 na posição 9, mais 9,25 está aqui, tá certo? E entre 10. Percebeu? Estamos trabalhando com os dados aqui na forma de interpolação. Na posição 9, nós temos 8. Na posição 9, nós temos 8. Tá certo? E na posição 10 também temos 8. Não precisa fazer muita conta, não precisa ser muito correto para perceber que, olha só, nós temos o valor 8. Percebeu? A observação já seria o suficiente, tá bom? Mas para mostrar que realmente funciona a interpolação. Então olha só, quanto é que vale o Q3? Q3 vale 8. Percebeu? Muito bacana essa ideia, não é? Muito bacana. Bom, na posição 9,75 é exatamente a mesma situação. Está entre 9 e 10. Na posição 9 nós temos o 8, na posição 10 nós temos o 8, portanto 9,75 também vai ser 8. Bacana, legal essas ideias, né? Tá vendo como as coisas se ajustam direitinho? Tá certo? Só basta ter um pouquinho de calma, paciência, e com certeza você faz essa tabelinha tranquilamente. Então vamos escrever agora o quartil 3, que função do Excel nós vamos usar. Então escreva quartil, tá certo? Método inc, abra um parênteses, vamos pegar os dados novamente, Ctrl Shift, setinha para baixo, ponto e vírgula, como é 3, digite 3, fecha um parênteses, teclando Enter. Opa, só um minutinho, deve ter um pequeno probleminha aqui. Aqui, perceba que faltou um ponto aqui, tá vendo? Por isso que é importante digitar a fórmula corretamente, senão ela não funciona. Muito bem, olha só, bacana, número 8, quartil 3 é o 8. Muito bem, vamos fazer a mesma conta para quartil, tá certo? Exclusivo, método exclusivo, abre um parênteses, tá certinho aqui o ponto, beleza? Ctrl Shift Enter, ponto e vírgula, digite quem? 3, tá certo? Não precisa nem conferir, olha só que bacana, que legal, Q3 nós tivemos o mesmo valor, olha só que bacana. Vamos botar uma outra cor legal, botar uma cor mais tranquila, olha só que bacana, olha só que legal. Tá bom? Então recapitulando, calculamos a mediana e Q2, que são o mesmo número, percebeu? Olha só que interessante. Tivemos apenas um trabalho para calcular Q1 e Q3, tá certo? Olha só. Calculamos as posições para o método inclusivo e exclusivo. Através das posições determinamos os valores de Q1 e Q3, tá certo? E usamos também o recurso do Excel. Comparando as duas informações, nós vemos que os números são iguais. Bacana isso, né? Muito legal. Observe o seguinte, o único problema que você precisa ter atenção é quando você vai usar essas equações aqui, tanto para o método inclusivo quanto para o método exclusivo. Tá certo? Dependendo dos dados que você está analisando, o trabalho que você está fazendo, o que você quer destacar, você usa um método ou outro. Percebeu? O Excel nos dá esse recurso de você poder estar calculando por um método ou pelo outro. Muito bem, tá bom? E esse recurso da interpolação aqui, eu já apresentei para você essa conta em uma outra situação, tá bom? Basta apenas você verificar que você pega uma linha e pega uma terceira linha e você quer inserir um valor entre elas, olha, percebeu? Entre o valor 9 e 10, olha só, nós temos o valor 9,25, tá certo? A nona posição corresponde a 8, a 10ª posição corresponde a 8. Logo, o valor é o mesmo, percebeu? Se fosse valores diferentes, tá certo? Nós teríamos um outro valor aqui. Muito bem, exemplo do que nós fizemos aqui, olha só que interessante.
exemplo que nós fizemos aqui, nós também temos essa situação, olha só. Na posição 3 nós temos o 4, na posição 4 nós temos o 5. Na posição 3,25, que número que nós vamos ter? 4,25. Tá bom? Bacana, né? Muito legal esse recurso, tá bom? Muito 10, tá bom? A mesma situação para esse caso aqui, olha só. Olha só, temos os dados ordenados. Vamos calcular a média Q1, Q2 e Q3. Isso aqui eu vou deixar como exercício para você copiar e executar no Excel depois, tá bom? O importante é destacar o seguinte, a posição 7 é a mediana, tá, percebeu? Posição 7 é a mediana, nós temos o valor 6. Aqui é fácil, aqui é tranquilo, tá certo? Usando o recurso da fórmula para mediana e depois usando as fórmulas para quartil pelo método inclusivo, pelo quartil 2 pelo método exclusivo, nós achamos o valor 6, tá certo? Aqui eu já estou dando os valores inclusivo e exclusivo, tá certo? Para Q1 e Q3, percebeu? Aqui é 5, aqui é 4,5, aqui é 9, 9,5. Tá bom? Se você tiver um pouquinho de paciência e quiser praticar, tá certo? Está aqui a tabelinha para você fazer essas contas. Muito bem. Vou deixar até como exercício. Muito bem. Mas vamos supor agora que você queira calcular percentil. Agora é diferente. Antes nós tínhamos o cálculo da conta para os quartis, Q1, Q2 e Q3. O percentil, o que é? Você vai pegar a série, vai dividir em 100 partes, cada parte vai ter 1%. Tá bom? Então vamos pegar uma série como essa aqui, olha só que interessante. Vai do 15, 18, 19 até o 43. São valores, tá certo? E você quer dividir essa série aqui, você quer calcular o percentual dela, o percentil. Qual uma maneira de você fazer essa conta? Uma maneira de você fazer essa conta é o seguinte. Você vai escrever essa série ordenada, como está aqui. Percebeu? E vai fazer o seguinte, olha só. Ordenando os termos do menor para o maior, agora nós vamos inserir uma fórmula aqui, tá certo? Nós vamos fazer o seguinte, vamos escrever igual, vamos abrir parênteses, tá certo? Vamos pegar o primeiro item, tá certo? E vamos tirar o 1, percebeu? E vamos dividir por quem? Vamos dividir pelo quem? Pelo último termo, tá certo? Só que esse termo nós vamos precisar prender ele, tá certo? Então vamos aplicar F4 menos 1, fechando parênteses, tá certo? Teclando Enter nós vamos achar logicamente 0, percebeu? Então vamos arrastar a fórmula agora. Vamos arrastar a fórmula agora. Olha só que interessante. P10 é o 18, significa que 18 é o termo é um número que divide a série da seguinte forma: 10% dos valores estão abaixo de 18 e os outros 90% acima de 18. Percebeu? Tá interessante? 24, vamos pegar o 24 aqui, olha, o 24 vai dividir a série da seguinte forma: 30% dos valores estão abaixo de 24, tá certo? E os outros valores, os outros 70% estão acima de 30, tá bom? P50, olha só que interessante, P50 é 31, 50% valores menores e 50% dos valores maiores. Percebeu? Perceba que você fez para 0, 10, 20, 30 e assim em diante até 100%. Então, olha só que uma maneira bacana de você calcular o percentil para essa série aqui, tá certo? Ou qualquer outra. Basta digitar essa fórmula que eu escrevi aqui para você. Tá bom? Você vai perguntar, o Excel tem algum recurso para você fazer esse cálculo? Tem sim, tá certo? Então como é que você faz? Vem aqui, olha, você vai vir em dados. Venha nessa aba dados, em seguida vem aqui, ó, e análise de dados. Percebeu? Vai aparecer uma caixinha, você vai procurar quem? Que informação que você vai procurar? Olha, a ferramenta de análise você vai procurar aqui, olha só. Teclando aqui embaixo, vamos a ordem e percentil. Destacou? Beleza. Clique OK. Em seguida você vai achar essa caixinha de diálogo. O que é que você vai fazer? Você vai entrar com os dados aqui. Então você clica nessa série, Ctrl Shift, setinha para baixo. Pronto. Muito bem. Agora você vai precisar destacar o intervalo de saída. Clique aqui e você vai assinalar onde? Você pode assinalar aqui, ó. Percebeu? Próximo aos dados. Clique OK.
Olha só que interessante, olha só que bacana. Vamos centralizar esses elementos. E agora vamos comentar o seguinte, olha lá. Não está adequadamente, vamos vir aqui, olha só o que nós vamos fazer. Vamos colocar da seguinte forma, vamos personalizar essa classificação. Vem aqui, olha só, e você vai classificar por coluna, olha, na coluna, pela coluna. São valores do menor para o maior. Clique OK e pronto. Por que eu fiz isso? Para você poder ter a possibilidade de comparar os elementos dessa tabela com os elementos dessa tabela aqui, tá certo? O ponto nada mais é que o famoso I. Então, já está digitado o I. A coluna que você está vendo aqui, quem é? É o XI. Então, escreva XI. Tá certo? Essa ordem aqui é só um elemento a mais, mas comparando esses elementos com esse aqui, olha aqui que nós temos 15, 0%, 18, 10%, tá certo? 18, 10%, olha lá, 31, 50%, 31, 50%, 39, 80%, 39, 80%. Viu só que legal, que bacana o recurso do Excel? Ele permite você calcular também o percentil através dessa análise de dados. Percebeu? Olha só que interessante. Vale aquela interpretação que foi colocada para você, tá bom? Comparando esta coluna, esta e esta com esta aqui, tá certo? Isso aqui é apenas um elemento a mais que o Excel coloca para você, tá certo? Não é uma informação lá muito relevante, tá bom? Bom, só para finalizar agora, mesmo agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer mais uma informaçãozinha um pouquinho a mais para você poder trabalhar. Olha só, vamos supor que você tenha esses dados, esses mesmos dados, tá certo? Esses mesmos dados aqui. Só que em vez de calcular o percentil, olha só, por essa maneira aqui, olha só. Você queira calcular, olha só, o percentil, olha, de 0,5, tá certo? Da seguinte forma, até 100, ó. De 5 em 5 até 100. Então você pode vir aqui, olha, o percentil que você vai calcular é esse. Então você faça isso, ó. Clique aqui e arraste. Tá certo? P100, acompanhando sim. Então, logicamente, o número de ordem vai ser de 1 a 100, tá, de 5 até 100, tá certo? Percebeu? P10, os percentis vão ser calculados de 5 em 5, P5, P10, P15 até P100, tá certo? Tá bom? E aqui eu vou mostrar para você como é que você pode calcular isso aqui usando o recurso do Excel, que é muito interessante. Olha só. Vamos lá, acompanha aqui, acompanhe comigo, olha só. Vamos aumentar um pouquinho esse campo para destacar um pouco, tá certo? Ó, o Excel permite que você calcule da seguinte forma também. Vamos escrever o sinal de igual. Escreva percentil. Repare que aparece os métodos exclusivo e exclusivo, tá certo? Mas vamos calcular só percentil para você comparar depois com as outras contas. Vamos pegar o valor da matriz, tá certo? Vamos lá, clicando aqui, olha só. Ctrl Shift setinha para baixo, tá bom? Precisamos aplicar F4. Tá certo? Vamos digitar ponto e vírgula. Em seguida pegamos esse primeiro elemento. Como é percentil, nós vamos fazer o que? Nós vamos dividir por 100. Tudo bem? Então vamos dividir por 100. Vamos fechar o parênteses. Declaro Enter. Percebeu? 16,5. Então vamos pegar essa fórmula e vamos arrastar para as próximas células. Percebeu? Olha só que interessante. Bacana essa ideia, né? Vamos colocar uns zerinhos a mais para deixar bacaninha. Muito bem, tá certo? Vamos centralizar. Ok? Então olha só, calculamos percentil, olha só. Bacana, pegamos a série, dividimos de P05 a P10 até P100. Percentil 100, tá certo? Você poderia fazer de P1 até P100, mas aqui é um caso um pouco mais interessante de fazer somente esses percentis, calcular um número menorzinho. Então vamos lá, vamos calcular agora para o método inclusivo. Então você faça assim, percentil ponto inc, abre um parênteses, clique aqui
na série. Tá certo? Ctrl Shift, setinha para baixo. Vamos prender, então clicamos F4. Ponto e vírgula. Vamos pegar este valor e vamos dividir por 100. Vamos fechar o parênteses. Teclando Enter. Ó, 16,5, percebeu? Mesmo valor. Vamos ver se temos os mesmos valores as próximas células. Vamos lá, vamos verificar. Olha só que interessante. Vamos colocar 2 zeros a mais. Bacaninha, olha só que interessante. Percebeu que legal, que bacana? Joia, né? Ou você usando só percentil I, que a gente consegue observar os mesmos valores. Vamos ver para o método exclusivo. Então vamos escrever o seguinte, vamos teclar. Tá certo? Vamos escrever percentil x, abra um parênteses. Novamente vamos pegar os dados. Ctrl Shift, setinha para baixo. Vamos prender esses dados. Ponto e vírgula, vamos pegar o índice. Sim, primeiro percentil, vamos dividir por 100. Vamos fechar o parênteses, tá certo? Teclando Enter. Não temos o número aqui, percebeu? Mas olha só que interessante. Olha só como nós temos os dados aqui. Olha só aquele primeiro número 15,6, tá certo? P10. Não temos específico, mas temos P10, ó. Percebeu? 10% dos valores estão abaixo de 15,6. Os outros 90% estão acima. Tá certo? Aqui também não estão validados. O último número é 42,8, próximo de 43. Então P 90% dos dados estão abaixo desse valor. Agora olha só que interessante. Repare P50. P50 você sabe o que é a média, né? Ou é a mediana. Ou também o quartil 2. Q2, olha só. É igual aqui, aqui e também aqui. Percebeu? Vamos só colocar o número de casas para deixar de uma forma mais elegante. Vamos botar mais umas 2 casas para deixar mais elegante. Você verificar isso. Olha só que interessante. Olha só que bacana essa ideia, gente. Olha aqui, ó, vamos destacar aqui, ó. Vou botar um amarelo para destacar para você. Bacana isso, não é? Muito bem, muito legal. Vamos usar aquele recurso lá dos dados para a gente verificar, comparar algumas ideias. Então vamos lá, vamos em dados, só para a gente comparar umas ideias a mais. Vamos em análise de dados, ordem percentil, ok. Só que agora nós precisamos destacar quem? Precisamos destacar que entrada de dados. Essa aqui, ó. Vamos vir aqui, Ctrl Shift Enter, ou seta para baixo. A saída agora vai ser aonde? Então vamos buscar uma nova saída, vai ser aqui. Percebeu? Vamos clicar OK. Percebeu? Vamos vir aqui, ó, agora vamos ordenar os dados de forma crescente. Classificar personalizado. Vamos classificar por coluna, valor menor para o maior. Clicar OK. Olha só que interessante. Olha o que eu quero mostrar aqui para você. Olha só. Vamos centralizar bonitinho. Certo? Olha só. P50 quem é? 31. Olha só que interessante. 31. Você olha só. P50 é 31. Tá certo? Vamos pegar outro valor aqui. P80 é 39. Vamos ver se a gente acha. P80. P80 39, olha lá. Percebeu? Vamos pegar outro valor aqui. P30. Quem é P30? É 24. Então P30. Vamos lá, percentil 30. Deixa eu ver se a gente consegue achar ele aqui. Opa. P30, ó, 24, percebeu? Viu só que bacana? Viu só que interessante? Então os dados batem de acordo com a conta que você faz pelo Excel também. Tanto numa situação como outra, usando os recursos do Excel,
pela fórmula ou usando a análise de dados, os resultados também são iguais, tá certo? São bem próximos. Se você tiver alguma diferença de um resultado ou outro, é por questão de método que você esteja usando. Bacana, né? Muito legal, muito 10. Muito bem. Bom, eu acredito que seja suficiente você perceber isso. Eu vou deixar isso aqui como exercício também. Só que aqui nós temos o seguinte, nós temos, olha só, X é uma variável que é o retorno anual de fundos de investimento. Então aqui estão os retornos em termos de porcentagem. Você pode até considerar como em termos de números, tá certo? Eu quero que você consiga determinar o PI, tá certo? Porcentagem, tá certo? O percentil dessa série, tá certo? Eu gostaria que você pudesse verificar também se você consegue tirar a análise de dados usando a ferramenta, percebeu? Percentil que o Excel tem, tá bom? Em seguida eu gostaria de verificar se você consegue também calcular o percentil usando o Excel nessa situação, onde você vai me calcular o percentil de 0,5, 10 até 100 nessa situação, tá bom? Se você tiver um pouquinho de cuidado, um pouquinho de paciência, você vai conseguir executar esse exercício, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação. Se você tiver um pouquinho de paciência e um tempo a mais, dê uma passadinha lá no meu blog que tem mais alguns elementos, tem mais umas listas de exercícios que você pode estar praticando, tá bom? Muito obrigado pela paciência e por me acompanhar aqui até agora, ok? Nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado e até mais.